Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui da Sítios Consultoria. Eu sou o professor Renato Bianchini, vou estar com vocês aqui nessa aula com um tema muito legal e muito atual, né? É um momento que nós estamos vivendo e eu quero trazer soluções para vocês hoje, porque o tema dessa aula são os 6 hábitos que deixam o personal trainer blindado durante a crise. A nossa profissão, infelizmente, está passando por uma crise, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês soluções para essa crise que nós estamos passando devido, né, ao vírus que se espalhou e dos isolamentos da academia. Muitos profissionais foram afetados, né, e tem como reverter esse quadro, tá? E a gente tem que começar a se preparar desde agora. Então é por isso que eu trago vocês aqui para essa aula, para a gente começar a discutir e promover estratégias que vão realmente solucionar esse problema para vocês, tá? Então, eu já vou introduzir esse assunto já, tá? E por que a gente está fazendo essa aula, como que surgiu o conteúdo dessa aula e tudo mais. Eu só quero, antes de mais nada, que você se apresente aqui no chat, deixe aqui nos comentários aqui embaixo da onde que você está falando, se você é personal trainer, se você está passando por uma crise aí nesse momento, se você teve que parar de trabalhar por conta da crise e mais. O momento que nós estamos vivendo hoje afetou o seu faturamento, né, a sua renda do seu trabalho de personal trainer, afetou de alguma forma essa crise que se instaurou, né, no nosso mercado de trabalho, né, porque infelizmente o mercado das academias sofreu muito, né, com essa crise que a gente está passando. Sofreu principalmente porque, e vai continuar sofrendo por um tempinho, tá? Porque é o seguinte, o que eu vejo, né? Ainda vai demorar um tempo para que as academias abram de vez e que seja propício abrir as academias, e mesmo depois que elas abrirem, ainda vai ter muitas pessoas com receio de ir na academia para treinar. Os marombeiros, eles vão de qualquer maneira, aqueles caras que gostam de treinar vão ir lá na academia sim. Só que muitas pessoas que não têm tanta... que nem gostam tanto de treinar assim, podem sofrer com isso, tá? E podem ficar assim, perder um pouco da motivação, e até aquelas pessoas que já tinham dificuldade de malhar podem colocar mais esse empecilho para começar, tá? Mas antes de mais nada, se você conhece a gente aqui da Sítios, a gente valoriza muito a sua presença aqui. Então logo de cara eu já quero te dar um presente, tá? Que é a nossa ferramenta de avaliação de carreira, que é a análise de perfil de personal trainer, para você saber o teu nível, né, de personal trainer hoje. Eu já vou ensinar também como que utiliza essa ferramenta, mas se você quiser baixar, e também o nosso acervo de artigos científicos com 85 artigos, é só você fazer um stories dessa aula, pega aí 15 segundos dessa aula qualquer, que eu estiver falando alguma coisa que você achar interessante, e marca lá, Renato Bianchini e Sítios Consultoria Esportiva. Marca nós dois lá no Instagram, que eu vou te enviar o link com os bônus dessa aula aqui, tá? A análise de perfil e o acervo de artigos. Isso aqui eu faço porque eu acredito que a tua presença aqui é muito importante. Então, se eu puder fazer alguma coisa para valorizar a tua presença, eu vou fazer. E aí eu vou dar esse presente para vocês, tá? E aqui eu quero mostrar um levantamento, uma pesquisa atual que nós fizemos aqui com diversos profissionais, alguns alunos nossos e algumas pessoas que acompanham muito aqui o trabalho da Sítios. A gente levantou uma pesquisa e a gente trouxe alguns resultados bem interessantes. Olha só esse resultado aqui. 5%, 17% e 78%. Nós temos 3 categorias de profissionais divididos aqui, tá? E olha só o impacto que isso tem, tá? A gente avaliando esses profissionais, a gente percebeu que 78% reduziram a renda nos últimos 40 dias devido à crise do coronavírus e 17% mantiveram a renda durante esse período dos últimos 40 dias de crise de coronavírus e 5% conseguiram aumentar a renda. Então perceba que a gente tem os 3 tipos de perfis e a grande maioria ou manteve ou reduziu a renda, né? 95% dos profissionais de educação física mantiveram ou reduziram a renda, tá? Então eu já queria até que você deixasse aqui no comentário, deixe no comentário aqui embaixo, deixe aí no chat o que aconteceu com você. Você aumentou sua renda, diminuiu, manteve? Como que você foi impactado? Só para a gente saber aqui um pouco mais sobre quem a gente está conversando, sobre você que está participando aqui da nossa aula, tá? E assim, e se você é uma pessoa que reduziu a renda, não fique incomodado, tá? Ou melhor, fique incomodado, mas não fique revoltado e triste, comece a se vitimizar por causa disso. Porque hoje a gente vai focar 100% em como modificar isso. É super normal que isso esteja acontecendo contigo, tá? Você não é um profissional ruim, por isso está acontecendo contigo.
porém tem como você mudar, tá? Existem estratégias para você mudar. E hoje a gente só vai falar sobre isso, estratégias práticas para você mudar. Porque esses 5% que aumentou a renda fizeram alguma coisa diferente que você fez, tá? E a gente vai tentar mapear o que eles fizeram para que eu consiga te ajudar a fazer algo parecido ou igual, para que você consiga também aumentar a sua renda. É simples, tá? A gente teve as pessoas que reduziram a renda e a gente teve o comportamento, os hábitos dessas pessoas. E a gente teve as pessoas que aumentaram. A gente vai ver o que eles estão fazendo de diferente, principalmente, que vai fazer você mudar, às vezes, o seu dia a dia, os seus hábitos aí no seu dia a dia, para que você consiga, então, conseguir aumentar a sua renda nesse período. Como eu falei, ainda vai se estender por um período esse fechamento das academias e principalmente o ritmo das academias normal. Então, vai sofrer. Só aqueles profissionais que não ficarem na mesmice, que se reinventarem agora e que utilizarem estratégias vão conseguir mudar. Então, se você vê aqui só para diquinhas, ou então formas de curiosidades e hábitos, só para você saber os hábitos, você já está perdendo o seu tempo aqui, porque essa aula é uma aula focada na tua prática. Você vai ter que sair daqui executando certas ações. Então, se você não está preparado para mudar, se você está aí querendo ficar mais confortável, se você quer mais ver, está mais preocupado com as notícias políticas de saúde pública que nós estamos vivendo, quer ver notícias de política aí de coronavírus, é melhor, é mais confortável do que você ficar aqui, assistir essa aula e aplicar o que eu vou te ensinar, tá? Mas se você quiser realmente mudar um pouco a tua perspectiva, mudar um pouco os resultados que você está tendo na sua carreira neste exato momento, aí eu te recomendo a ficar aqui comigo nos próximos 40 minutos, pegar um papel e uma caneta e anotar tudo que eu tenho para te falar aqui, porque eu vou começar a te passar diversas atividades para você começar a executar hoje, tá? E se você não executar essas atividades, você vai ficar para trás. Então, presta muita atenção, tá? Se você não estiver preparado para tomar essas ações, tudo bem, não precisa assistir essa aula, tá? Porque essa é uma aula feita somente para aqueles que estão dispostos a tomar ação e tomar iniciativa. E como é que ela vai funcionar? A gente tem 6 hábitos, eu vou explicar e definir cada um deles, explicar por que ele funciona, vou justificar por que aquele hábito está sendo escolhido como um dos 6 que vão fazer você se blindar durante a crise e como que você vai aplicar esse hábito, tá? Então, como que você automaticamente começa a aplicar esse hábito? Tudo isso eu vou passar para vocês. Então, se você confia em mim, está disposto a fazer, desliga o teu celular, a não ser que se você esteja assistindo essa aula pelo teu celular, aí tu mantém ele ligado, mas se desliga do mundo externo. Foca 40 minutos. Eu te peço isso. 40 minutos do teu dia hoje, desse momento aqui agora, para a gente tentar montar uma nova perspectiva para a tua carreira. Tá? Se você conseguir fazer isso, vamos comigo. Eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo valioso para você hoje. E você pode estar se perguntando, pô, da onde que o Renato tirou esses hábitos? Por que ele acha que esses hábitos funcionam? Então aqui, eu não estou aqui para fazer videozinho legal para você assistir. Esses hábitos foram simplesmente aquelas características que eu vi nos profissionais que dão certo, que têm sucesso e que estão conseguindo aumentar a renda durante a crise e que eles são inexistentes naquelas pessoas que reduziram a renda durante a crise e que não conseguiram prosperar nesse período, tá? E lembrando, tá? Eu não critico quem não conseguiu reduzir, quem não conseguiu aumentar o faturamento durante esse período, porque eu sei que não é fácil, tá? Às vezes você nem tinha esse conhecimento que eu vou passar aqui hoje. Mas eu te convido a tentar resolver esse problema a partir de agora, focando nas atividades que eu vou te passar aqui, tá? Então são 4 pilares que eu me baseei na hora de montar esse conteúdo. Primeiro, o meu conhecimento e estudo. Então tudo que eu avalio de mercado, avalio com os alunos que fazem parte aqui da CIT, nossos alunos da CIT. A gente já tem mais de 1.600 alunos que fazem cursos com a CIT, então a gente tem uma base de dados muito grande para poder se basear. A gente tem também os inúmeros casos de fracasso que eu conheço. Então, assim, eu conheço muitos profissionais que não dão certo, que tentam e não tem resultado, profissionais que estão reduzindo e vão continuar reduzindo o faturamento se não tomarem medidas agora. E eu tenho 3 amigos profissionais também que eu considero que eles têm extremo sucesso. Eles estão aumentando o faturamento mesmo agora nesse período de crise. E eu confio muito na capacidade deles, tá? Então me baseio e me espelho muito neles também. Então eu vou trazer exemplos desses 3 profissionais para a aula de hoje e também a minha experiência pessoal no dia a dia da academia, vendo profissionais dando certo, profissionais que não estão dando certo, profissionais que se adaptaram para a crise e profissionais que não se adaptaram. Então tudo isso
eu vou utilizar para basear aqui a minha aula, tá? E espero que você escute bastante esse material e absorva bem para a gente começar a mudar esse paradigma na educação física. E para, quem sabe, daqui a 2 meses a gente conseguir fazer essa mesma aula aqui, mas com aquela porcentagem inicial diferente. Como, por exemplo, 20%, 30% dos profissionais aumentando a renda durante a crise e só 60%, 50% dos profissionais reduzindo. Eu sei que é utópico a gente pensar que 100% vai aumentar a renda, né? E não porque o mercado não tem essa capacidade, porque eu acho que o mercado tem muita demanda. Gente, tem muita gente treinando em casa nesse exato momento, tem muita gente precisando treinar em casa nesse momento, e o pessoal está parado esperando as academias reabrirem, tá? Então é isso que eu chamo você. Estou chamando a atenção aqui porque você pode começar hoje a aplicar os conceitos que eu vou te ensinar, mas se você não aplicar, vai ficar difícil de mudar. E aí eu falo assim, o mercado tem 100% de capacidade de aumentar a renda, só que não vai aumentar. E eu falo isso assim, se todo mundo hoje começasse a treinar alunos em casa, vamos supor, se todo personal trainer do Brasil começasse a atender 10 alunos que estão treinando em casa e não ir lá na casa dele atender ele, mas às vezes com uma consultoria online de treinamento, a gente mesmo assim não ia atender nem metade da população. Então, se tu parar para pensar nisso, a gente ainda tem muito potencial de crescimento aqui nessa área. E vai ter mesmo com as pessoas tomando iniciativa. Só que a maioria das pessoas não vão tomar iniciativa, porque é mais confortável ficar em casa, tranquilinho, assistindo Netflix, assistindo notícia do Covid-19, assistindo notícia política, porque isso não vai mudar nada na profissão dele, não vai mudar nada na carreira dele, ele não vai precisar sair da zona de conforto. Mas quem está disposto a sair da zona de conforto, nós vamos começar o nosso conteúdo agora. O primeiro hábito que eu separei para vocês é avaliação constante e autoconhecimento. Vamos entender um pouco disso na prática aqui. Os profissionais que conseguem aumentar o faturamento mesmo em período de crise, eles estão sempre se avaliando e sempre tendo essa alta capacidade de autoconhecimento. Por que disso? Eu vejo que é uma característica muito comum dos profissionais de sucesso terem bem claro 2 coisas, tá? Eles têm 2 clarezas em comum, tá? Que é o que elas desejam para a própria vida e o que elas podem melhorar. Então, por exemplo, as academias fecharam agora. O que eu posso fazer? Então, elas já têm essa concepção. 70% da minha renda era do personal presencial. Eu preciso modificar isso, eu preciso mudar, porque se eu não mudar isso, eu vou perder 70% da minha renda. Então, elas já têm essa autoavaliação, tá? Elas já têm essa noção. E mais, elas desejam, elas sabem muito bem o que elas desejam para a própria vida. Então, você não vai ver personagens de sucesso, aceitando fazer qualquer tipo de coisa, tomando iniciativas que não vão gerar resultado para ele, porque ele já tem clareza, tá? E vamos entender exemplos práticos disso aqui. Separei 3 exemplos, tá? Todos os hábitos vão ter 3 exemplos na prática para você poder aprender com a experiência de outras pessoas, seja para o lado bom ou para o lado ruim, tá? O primeiro caso é do personal que só diz não. Esse cara é um amigo meu, hoje em dia ele está fazendo doutorado lá na Inglaterra, e esse é um cara que eu considero muito aqui no meu ciclo de amigos. Inclusive, estava conversando com ele hoje mais cedo. E cara, ele tem uma capacidade extrema de dizer não tudo aquilo que não faz sentido para os objetivos dele. Então, quando ele coloca um objetivo na cabeça, ele consegue com muita facilidade dizer não a qualquer outra coisa. Então, assim, o objetivo dele, por exemplo, era ser um excelente pesquisador e doutor. Então, ele já botou na cabeça assim, cara, então não faz sentido para mim trabalhar 8 horas em pé numa academia? Para ele não fazia sentido. Então não faz sentido para mim ficar, às vezes, pensando aqui em ser personal de sucesso, porque esse meu objetivo é trabalhar com pesquisa. Então, quando ele teve essa clareza na mente dele, ele mudou completamente as ações. E ele é um cara que, por exemplo, ele leva tão a sério os objetivos dele, que ele quer ser um grande doutor, um grande pesquisador, que eu chamo ele, por exemplo, para fazer cursos aqui com a gente na Sítios, e ele não aceita. Por que ele não aceita? Porque ele fala que para ele o mais importante agora é focar na pesquisa dele, é dar conta de fazer a pesquisa dele, e depois que ele desenvolver isso, ele vai ter tempo para fazer outras coisas. Mas enquanto ele não fizer bem feito o que ele está proposto, ele prefere não pegar mais nada. Olha só, isso é clareza, gente. Então,
Quando você tem clareza do que você quer, não adianta a pessoa te chamar, vamos fazer uma live, tu vai negar fazer essa live se aquilo não faz sentido para você. Ah, vamos fazer aqui, desenvolver um outro negócio, vamos fazer um grupo de treinamento funcional lá na praça tal. Cara, se você não tem clareza de que isso é bom ou não é, você vai na boiada, você vai achar que é uma boa oportunidade, mas pode não ser. Então tem que ter clareza do que você quer para sua vida. Eu já vou te ajudar nesse processo, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vou te deixar aqui na mão, não. Só estou dando uns exemplos para depois a gente entender na prática como que você vai mapear essa clareza pessoal, tá? E o outro caso que eu trago para vocês aqui é um outro amigo meu, que ele é o personal acadêmico, tá? Eu só utilizei esses termos para poder separar as pessoas, sem precisar dizer o nome delas aqui. E esse personal acadêmico é um cara que eu considero totalmente perdido na vida, tá? Por quê? Tava aceitando tudo que convidavam ele para fazer, ele aceitava. E aí ele chegava, ele desenvolvia várias coisas, mas nenhuma delas deslanchava. Por que isso acontece, tá? E isso, por exemplo, eu considero que eu tinha pouca clareza durante o período acadêmico, tá? Isso pode ter sido bom, pode ter sido ruim. O bom, durante o período acadêmico, né, quando você é um estudante, é que você tem que aprender e não trabalhar, vamos dizer assim, é bom que você experimenta várias coisas, né? O ruim é que você não produz muito numa coisa só. Então eu, por exemplo, participei de vários grupos de estudos diferentes, entre grupos de pesquisa, né? Participei de grupo de pesquisa em ciclismo, participei de grupo de pesquisa em futebol, participei de grupo de pesquisa em nível de atividade física, participei de grupo de pesquisa em treinamento físico para academia, participei de grupo de pesquisa de treinamento físico para hipertrofia e emagrecimento, grupo de pesquisa para personal trainer. Todos esses grupos de estudo que eu estou te falando, eu realmente participei e ajudei a coletar dados de pesquisa. Teve um outro grupo de estudos que eu participei também sobre recuperação do exercício físico. Então, assim, eu participei de muitos grupos de estudos. E qual que foi o lado bom disso? Cara, eu aprendi muita coisa diferente, eu tive perspectivas muito diferentes da ciência do treinamento físico. Qual que foi o lado ruim? Eu não tive nenhum vínculo muito forte com nenhum dos grupos e não tive uma pesquisa muito grande sendo publicada em nenhum dos grupos. Tá? Então esse foi o preço que eu paguei. Eu poderia ter me dedicado só a um grupo e ter publicado várias pesquisas, talvez, né? Mas o que eu considero para mim hoje foi essencial ter esse múltiplo conhecimento para que eu consiga fazer o que eu faço hoje, tá? Agora, hoje, Renato, como profissional, está envolvido em vários grupos de pesquisa, não faz sentido nenhum. Por mais que eu ame fazer parte de um grupo de pesquisa, eu realmente gosto de toda semana a gente estudar um artigo, dissecar aquele artigo, promover pesquisa científica, eu amo fazer isso. Só que o problema é que isso não encaixa nem um pouco com os meus objetivos de vida. Qual que é o meu objetivo de vida? Ampliar sítios, ampliar a nossa empresa aqui para a gente capacitar mais personal trainers, começar a fazer esses personal trainers que estão sendo capacitados aqui ficarem cada vez melhores na carreira deles. Eu quero que cada vez que um aluno entre aqui como personal trainer da Sítios, ele saia completamente diferente. Então esse é o meu objetivo de vida hoje e fazer um grupo de pesquisa não me deixa mais próximo desse objetivo, tá? Então por isso que tem que ter clareza. Já o personal acadêmico que eu estou te falando, ele aceitava tudo, fazia parte de grupo de estudo, aceitava trabalhar em outra universidade, aceitava trabalhar em outra empresa, ele fazia um monte de coisa, ele queria fazer tudo, mas acabava, ele ainda escrevia os artigos dele, fazia pesquisa para ele, então assim, fazia tudo e não conseguia fazer bem nada, né? O profissional que a gente chama de profissional pato, porque o pato, ele nada, ele voa e ele anda na terra, só que ele não faz bem nenhuma dessas coisas. Ele não sabe correr bem, ele não sabe nadar bem e ele não sabe voar bem. Então esse é o profissional pato. Você não pode ser o profissional pato. Você tem que ser, por exemplo, um profissional águia que sabe voar muito bem. Então você tem que ser específico naquilo que você acha melhor, tá? E aquilo que você gosta, aquilo que é o teu sonho. E por último, o caso da Carol Vaz. Eu não sei se vocês conhecem essa profissional, ela é uma personal trainer. Não vou aqui, não é momento para criticar de maneira técnica e científica os métodos dela, tá? Porque se fosse para fazer isso, a gente talvez teria que ter algumas críticas fortes aqui ao método dela, porém não é esse o caso, tá? O que eu venho aqui trazer para vocês é um exemplo positivo de clareza profissional. Porque a Carol Vaz ela está aí no Instagram, se você procurar ela, você consegue achar, já tem mais de 1 milhão de seguidores. Ela é uma personal trainer focada em treinar fisiculturistas mulheres, tá?
Esse é o foco dela. Então, tudo que ela faz na carreira dela é com foco em fisiculturistas mulheres. Então, você consegue perceber que ela faz muito bem isso, porque tudo que ela faz, posta no Instagram, ela entende, estuda, tudo que ela faz é focado para fisiculturista mulher. Então, por exemplo, quando ela posta lá um vídeo daqueles polêmicos, onde a aluna dela está chorando enquanto ela está fazendo exercício, tem muita gente que critica, poxa, tal, que erro uma profissional fazer uma coisa dessas e tal. Só que ao mesmo tempo eu vejo, cara, mas é esse público que ela quer atrair. Ela quer atrair esse público que não tem medo de chorar fazendo exercício, que se lesionar vai dizer assim, faz parte lesionar dentro do meu objetivo de ser campeã de fisiculturismo. Então é isso que ela atrai para ela, tá? Então não ache que é porque ela está fazendo isso que ela está errada, ela só está focando naquilo que é importante para ela. Lembrando, eu não estou avaliando aqui do ponto de vista técnico-científico, se a gente fizesse isso seria outra história, tá? Porém, questão de especificidade, então isso tem que ser bem definido. E como que você vai aplicar isso na prática agora? Define aí agora, escreve aí no papel quantos alunos você quer atender para você ser considerado bem-sucedido na sua carreira, na sua vida profissional. Quantos alunos você vai atender? Tá? Quantos alunos você atende por dia? Vamos supor assim, eu falo, todo mundo aqui eu sei que quer ser bem-sucedido, né? A gente, se perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer, eu quero ser bem-sucedido. Mas o que é ser bem-sucedido para você? Vamos começar a definir isso. Você atende alunos de treino personalizado ou você atende alunos de consultoria online? Por exemplo, se você me perguntasse há, sei lá, 6, 7 anos atrás, eu ia te perguntar assim, pô, eu queria ter 10 alunos por dia de personal trainer. Isso para mim era ser considerado bem-sucedido. Hoje, sabe quantos alunos eu pretendo ter de personal trainer? Que eu considero ser bem-sucedido? 0 alunos de personal trainer. Porque eu pretendo fazer todo o meu negócio agora de maneira online, tá? Eu quero fazer consultorias online de treinamento, porque eu acho que é um trabalho que eu consigo fazer muito melhor do que às vezes o personal. Muito melhor não no sentido de, porque não tem como ser melhor uma consultoria do que um personal. Porém, eu consigo atender muito mais alunos, né, diversos alunos, então essa que é a vantagem, tá? Mas esse é o meu objetivo, é fazer, chegar num nível onde eu vou ter ali 0 alunos de personal presencial, tá? Quantas horas você trabalha por dia? Tem gente que fala assim, eu quero trabalhar 12 horas por dia, esse é o meu objetivo de vida. Tem gente que vai falar assim, pô, eu quero trabalhar 5 horas por dia e olhe lá. E tá tudo bem, cara, só tem que escolher o que é melhor para você. Quanto que você, onde você trabalha, né? Se é academia, você trabalha em casa, igual o Renato e o Vitor aqui da Sítios, e quanto que você ganha por mês? Qual que é a sua meta de renda mensal? Eu, inclusive, hoje mais cedo já estabeleci as minhas metas para o mês que vem, de renda mensal. Se você tiver interesse em quanto que eu estabeleci, qual que é a minha meta de renda mensal, deixa aqui nos comentários só para eu saber e talvez eu fale, se muita gente pedir aqui, talvez eu fale até o final dessa aula aqui, tá? Mas isso é clareza, gente, é entender exatamente o que você quer para a sua vida e a partir disso, tudo que você toma de nova ação, de nova proposta de trabalho, vai sempre ter que passar por esse crivo que você estabeleceu para ser bem determinado, tá? E dando sequência, escreva 3 coisas que você precisa melhorar hoje. Tá? Então você já entendeu o que você quer para a sua vida. E para atingir aquilo que você quer para a sua vida, o que você precisa melhorar? Então diz, por exemplo, o que é, como que você vai melhorar, o que você precisa para melhorar e quando que você vai colocar em prática. Então vamos supor, o que eu preciso melhorar hoje para ter mais alunos de personal? Pô, preciso melhorar o meu marketing, eu faço um marketing muito ruim. Como que você vai melhorar? Pô, vou começar a me capacitar mais em marketing para personal training, estudar essa área, procurar novas informações. O que você precisa? Pô, de uma capacitação, de ler um livro, de fazer uma aula gratuita na internet. Quanto que você vai colocar em prática? Amanhã você vai procurar um curso sobre isso, amanhã você vai procurar um livro sobre o assunto, vai procurar uma aula que fale sobre o assunto, vai procurar no YouTube, enfim. Estabelece quando que você vai fazer isso também, tá? Escolhe 3 coisas hoje para você começar a fazer, que vai fazer você chegar mais perto do resultado que você deseja para você mesmo, tá? O hábito número 2, assumir responsabilidade, que significa protagonismo. E esse é o famoso mimimi que a gente vê por aí dos profissionais, tá? Principalmente nesse período de crise, tá? E olha, não tô aqui julgando ninguém, não quero julgar você. Se você é um profissional disso, eu só quero te mostrar uma nova perspectiva, tá? Porque o que acontece é o seguinte, se a gente ficar nesse vitimismo, onde
É por conta da crise, é por conta do coronavírus, é porque o CREF não me ajuda, é porque as academias estão fechadas. Percebe que isso são uma série de desculpas que a gente dá que não dependem da gente. Isso é mais fácil para a gente aceitar. A gente costuma fazer isso de maneira natural porque a gente se sente melhor sabendo que o que está dando errado na nossa vida não é culpa nossa, entendeu? É uma forma mais fácil de lidar com as coisas. Só que isso não vai te fazer evoluir, não vai te fazer mudar. Então, qual que é a grande diferença do vitimista para o protagonista? O vitimista se concentra em tudo aquilo que ele não pode mudar e que é fatores externos, como, por exemplo, o CREF não ajuda, o fulano cobra mais barato, então o cara está prostituindo a nossa profissão, o fulano ele tem sorte porque ele está numa academia boa, o fulano tem sorte porque ele é bonito e ele é carismático, eu não tive oportunidade, por exemplo, muita gente fala, eu não tive a oportunidade do Renato de ir lá para os Estados Unidos e estudar lá, mas você teve outras oportunidades que eu também não tive, né? Mas enfim, não adianta nada trabalhar duro porque eu trabalho duro e não consigo nada. Nesse país ninguém é honesto, meu aluno não faz dieta, meu aluno não faz o meu treino. Então, tipo assim, é cheio de desculpas externas que você não tem controle nenhum. E isso é muito mais fácil. Todo esse discurso da esquerda é muito mais fácil de aceitar, tá? É muito mais tranquilo você aceitar. Porém, isso não vai mudar nada na tua vida. Agora, o discurso da direita, do protagonista, ele pensa diferente. Ele pensa que só depende de mim, eu ganho o que eu mereço, então se eu estou perdendo faturamento, o problema é meu, a culpa é minha, eu preciso melhorar, eu tenho que fazer mais, o que eu estou errando, o que eu, Renato, estou fazendo errado, como que eu posso melhorar hoje, por que o meu aluno não faz a dieta que o nutricionista dele prescreveu, por que o meu aluno não faz o treino que eu prescrevi. Então eu começo a assumir o protagonismo de tudo que acontece de errado. E isso é fundamental, cara, na hora de você modificar o teu comportamento. Se você se concentrar, por mais que, por exemplo, o meu aluno, ele simplesmente é acomodado e não quer seguir o treino, ele está de sacanagem mesmo com a minha cara, ele não vai seguir o treino de jeito nenhum. Mas se eu não me questionar o que eu posso fazer diferente para ele executar aquele treino, eu que vou sofrer as consequências, porque eu nunca vou me reinventar, eu nunca vou desenvolver novos métodos para tentar melhorar a capacidade dele. Então, essa que é a grande questão, tá? Você focar em ser protagonista para você modificar as suas ações, tá? Para você evoluir. Porque ser vitimista, o único problema que tem disso é que você nunca vai evoluir, tu vai continuar sendo o mesmo profissional que você é hoje. E se hoje você não está satisfeito, você não vai ficar satisfeito daqui a 10 anos. Daqui a 1 ano você vai continuar insatisfeito, tá? Então, para você mudar esse comportamento, você precisa ser protagonista. E vamos dar alguns exemplos aqui. No caso da secretária, tem um profissional que eu conheço que ele, para mim, é um dos exemplos assim, de maior sucesso dentro da educação física. E eu aprendi muito com ele. Ele, inclusive, foi dono de uma academia que eu trabalhei, tá? E ele me deu um exemplo uma vez que eu achei assim fantástico, tá? Aquilo foi uma lição de vida que eu, inclusive, passo para outras pessoas porque eu achei muito maneiro, que foi o caso que ele teve com a secretária lá da academia, tá? O que aconteceu, tá? Eu vou explicar. Basicamente, ele sempre instruía as secretárias a apresentar a academia. E ele tinha uma maneira correta dessas secretárias apresentarem a academia. E ele exigia que elas falassem exatamente qual que eram os equipamentos, as vantagens dos equipamentos, detalhes sobre os métodos utilizados na academia. Tudo isso ele fazia muita questão que as secretárias falassem durante essas boas-vindas que eles davam a possíveis e potenciais alunos, tá? E ele começou a perceber que tinha uma secretária que ela tinha muita dificuldade de fazer exatamente como ele pedia. Então ele pedia para fazer e ela não executava. Ele pedia para fazer e ela não executava. E isso se repetia, já tinha se repetido mais de 5 vezes. Né? Isso chega ao ponto que muitos profissionais podem falar assim, simplesmente essa pessoa não serve. Então descarta essa pessoa e deixa ela de lado, coloca outro no lugar dela. Então, assim, simplesmente essa pessoa não tem capacidade para ser a secretária. Então, vamos procurar uma outra pessoa que seja. Mas olha a lição que ele me ensinou naquela oportunidade, que muda completamente a perspectiva e muda completamente no longo prazo. Ele simplesmente falou assim, cara, é a 5ª vez que eu falo a mesma coisa com ela. Só que sabe de quem que é o erro?
O erro é meu, porque eu ainda não descobri a maneira certa de falar com ela para que ela entenda o que eu quero dizer. Então, olha só como que muda a perspectiva disso. Olha o protagonismo disso. Ele simplesmente estava buscando uma nova forma de comunicar com ela de uma maneira que ela entenda exatamente o que ele quer. Então, assim, basicamente você assumindo o protagonismo daquela situação, tá? E isso, por exemplo, pode ser que ele ainda tente mais 10 vezes e que a secretária não consiga e que ele tenha que realmente mandar ela embora. Porém, olha a capacidade de comunicação que ele melhorou durante esse período, tá? Olha como que ele tentou se reinventar várias vezes para ver assim, uma hora eu vou acertar. E modifica a abordagem, modifica a forma que ele fala e tenta fazer de um jeito que ela entenda. E chega num ponto que se você sabe fazer isso, você começa a repercutir para várias outras áreas. Então, esse é um exemplo que eu gosto muito de dar, porque mostra que o protagonismo te faz melhor, vai te fazer ficar melhor. E independente, você não pode depender da outra pessoa sempre, tá? Você tem que depender sempre de você. Outro caso é o caso da aluna que não emagrece, que esse é um caso muito comum de se ver aí. Você que é personal ou até estudante de educação física já conhece um caso desse, tá? Que é daquela aluna que não emagrece e ela culpa todo mundo. Ela fala assim, eu já tive aluno que falou assim, eu não consegui fazer os treinos essa semana porque a minha filha estava fazendo vestibular. Eu falei, mas a filha está fazendo vestibular, beleza, né? Mas você tem tempo para treinar se você quiser. Eu não te exijo treinar 1 hora por dia, eu te exijo treinar 20 minutos por dia. Por que você não pode fazer o seu treinamento? Então, o caso da aluna que não emagrece é muito famoso entre os profissionais de educação física, porque a gente sabe que é aquela pessoa que vai culpar várias pessoas, várias situações e nunca vai abrir o olho que o problema é dela, ela que tem que mudar, porque essas condições externas não propícias sempre vão existir, tá? Sempre vão existir. Sabe qual que é a diferença? É que vai ter pessoas que vão conseguir utilizar essas condições externas e mesmo assim ter resultado, e mesmo assim executar e fazer o que tem que ser feito, e vai ter as pessoas que, diante dessas situações externas que não são apropriadas para você treinar, para você fazer a tua dieta, elas simplesmente vão largar de mão e vão aceitar aquela situação. Então, essa que é a mudança de visão que você tem que ter. Né? Como que eu posso fazer, e o seu aluno também, né? No caso aqui da minha aluna, para você ser o protagonista, entendeu? As situações adversas vão ocorrer, tá? Independente de quem você seja. Então, assim, independente da pessoa, eu te garanto uma coisa, vai ser difícil, vai ter situações que vai ser muito complicado, que tu não vai ter todas as condições ideais para fazer, mas mesmo assim, você tem que mudar. Você tem que assumir essa responsabilidade, porque depende somente de você, tá? E o terceiro caso é do personal desempregado, que era um amigo meu, tá? Um amigo muito próximo, inclusive, e cara, ele vivia botando culpa em tudo, cara, porque ele estava desempregado, ele não conseguia arranjar um emprego nem numa academia, cara, assim, para você ser empregado na educação física não é tão difícil assim. O que é mais difícil é você ser empregado e ter um emprego bom, que vai te pagar bem, que vai te remunerar adequadamente, e isso é mais difícil, tá? Mas oportunidade de trabalho não é tão raro assim na educação física. E esse cara vivia culpando, não, mas é que aquela academia, eles até estavam contratando, mas eles pagavam muito mal. Não, mas aquela lá é longe do meu trabalho. Não, mas ali eu não vou conseguir aluno de personal, não vale a pena. E vivia botando culpa. Mas hoje em dia você só ser formado em educação física não adianta. Tem que ter uma pós, tem que ter um mestrado. Não, tem que fazer uma outra graduação em nutrição, porque senão você não consegue fazer, senão você não vai conseguir ter aluno, porque você precisa ter um diferencial. Cara, aí fica colocando vários fatores ali, várias questões que deixam ele vitimizado, porque ele é uma vítima, é um profissional vítima da educação física, porque ele não teve oportunidade, né? Simplesmente para deixar ele mais tranquilo com ele mesmo, que ele não é uma pessoa ruim, que ele não está fazendo nada de errado, que é simplesmente aquela condição que foi apresentada. Só que isso nunca vai fazer ele mudar. Se ele não parar para pensar que ele que tem que mudar o comportamento e se adaptar com os cenários que são apresentados, ele sempre vai ficar na mesma, tá? Então, para a gente, de aplicação prática, a gente vai colocar aqui as 3 principais desculpas que você dá para não atingir o sucesso. Então, vamos supor, o que você está dificultando? Não, porque eu não sei, eu preciso começar a prescrever treino em casa, mas eu não sei como fazer isso.
Tá? Isso é uma desculpa, não saber é uma desculpa, porque você pode aprender, você pode dizer assim, não sei ainda, mas você pode tentar aprender de alguma forma. Tem muita gente ensinando isso, inclusive a gente aqui na Citius ensina vocês a fazer isso. A gente tem, por exemplo, a nossa temporada lá na Citius Play, o Personal Trainer Digital, a gente ensina tu criar um negócio do zero de consultorias online de treinamento. A gente já te ensina isso desde 2019, então assim, já tem tempo aí que a gente vem ensinando isso para vocês. Então assim, você só não sabe ainda, você tem que procurar novas informações, tem que procurar capacitações para você aprender a desenvolver, simplesmente assim. E aí estabelece exatamente o que é, como que você vai melhorar, o que você precisa para melhorar e quando que você vai colocar em prática. Mesma coisa, estabelece prazo, o que você vai precisar, você vai precisar fazer um curso, você vai precisar estudar um curso que você já tem, você vai precisar ler um livro que você já tem, como que você vai melhorar nisso, né? Tudo isso, estabelece aí, anota aí as 3 principais desculpas, tá? Para que você comece a tomar ação a partir de agora. Vamos lá agora para o nosso terceiro hábito. Os profissionais que conseguem sucesso mesmo durante a crise são aqueles que dominam as matérias básicas. Não tem jeito, tá? É muito comum você chegar como um personal trainer, um cara que às vezes até prescreve treinos de consultoria, chegar nessa fase da carreira e não dominar as matérias básicas, tá? Quais são essas matérias básicas, tá? Deixa eu até destacar aqui para vocês de uma vez. Essas são as 8 matérias que a gente considera matérias básicas que todo profissional de educação física deve dominar. E claro que dentro delas tem várias ramificações, mas essas são matérias gerais que você deve dominar, que é biomecânica e cinesiologia aplicada ao resultado, que é domínio de, por exemplo, você saber exatamente quais movimentos do corpo vão estimular qual musculatura, tá? E saber até aplicar isso, modificar isso para benefício e segurança do aluno. Prescrições de treino para hipertrofia muscular, você domina 100%, tudo que você precisa saber sobre treino de hipertrofia muscular você domina. Prescrições de treino de emagrecimento, tá? Então tudo que você precisa saber sobre treino de emagrecimento você domina. Prevenção e tratamento de lesões, avaliação física, prescrições de treino aeróbio, metodologia científica e fisiologia do exercício. São 8 matérias aí que todo profissional tem que dominar. E dominar é entender tudo necessário que não vai fazer falta durante a sua prática, tá? E dependendo do seu grau de exigência, isso é muito, pode ser pouco, vai depender muito de quando você está agora e do seu grau de exigência, tá? E daqui a pouco vou até fazer um convite para vocês avaliarem cada tópico. Mas antes disso, vamos avaliar 3 casos aqui de profissionais que, por dominarem matérias básicas, conseguiram sucesso. Vamos lá. Eu conheço 2 personal trainers de altíssimo nível que eles dão aula de matérias básicas, tá? Então, são 2 profissionais que continuam ali no mercado, dando personal trainer, sessões de personal trainer, e tendo muito sucesso nisso, e que ao mesmo tempo estão dando aula sobre algumas matérias, como biomecânica, prevenção de lesões, cinesiologia. Eles dão aulas e cursos sobre essas matérias, ao mesmo tempo que estão ali na prática como personal trainer, tá? E isso é um dos fatores que mais gera sucesso para a profissão dele, que dá mais oportunidade de novos alunos, que dá mais reconhecimento e autoridade de mercado por estarem dominando muito essas matérias básicas, tá? Outro caso é o caso do grupo de estudos, tá? É muito interessante, cara. Isso foi uma coisa que eu consegui evidenciar muito no longo prazo, porque assim, é muito fácil de falar assim, pô, tem que estudar, tem que se atualizar, tem que se capacitar. É muito simples falar isso e depois vai ficar de qualquer maneira e eu não vou conseguir te comprovar. Mas com esse caso aqui eu te comprovo exatamente como que se capacitar realmente vai te gerar um resultado de carreira. Preste atenção nesse exemplo. Quando eu fiz estágio, tá, bastante tempo atrás, na academia que eu trabalhava tinha um grupo de estudos, tá? Então lá eles estimulavam os profissionais a irem nesse grupo de estudos. Ele funcionava no pior horário possível, que era sábado às 7h30 da manhã. Então, assim, era difícil de ter profissionais com disposição para acordar sábado, 7h30 da manhã, para estudar, para fazer parte de um grupo de estudos. Tinha que ler um artigo em inglês para participar. Então, assim, era bem chatinho de participar, tá? Só que acabava dividindo a academia em 3 tipos de profissionais em relação a esse grupo de estudos. Tinha os profissionais que frequentavam um grupo de estudos sempre estavam lá, eu era um deles, inclusive eu era o coordenador desse grupo de estudos.
Tinha os profissionais que nunca iam, que tipo assim, nunca deram as caras, eu nunca vi num grupo de estudos, e tinha os profissionais que de vez em quando apareciam lá, tá? Eles viravam e mexiam, hoje eu acordei animado, eu fui no grupo de estudos. Hoje eu vou aproveitar para malhar, eu vou no grupo de estudos. Hoje eu já vou pegar na academia, então eu já vou no grupo de estudos. Então, esses 3 tipos de profissionais, tá? E que eu convivi muito tempo com esses profissionais para saber o ponto da carreira que eles chegaram hoje em dia, tá? Depois de uns 10 anos aí, desde aquela época. E o que eu percebo? Os profissionais que iam sempre naquele grupo de estudo, tá? E a gente lá discutia artigos do nosso dia a dia lá. O que é melhor? Mais amplitude ou mais carga? O que é melhor? Agachamento a fundo ou agachamento na metade da amplitude? Então a gente sempre discutia essas questões básicas para o nosso dia a dia de personal trainer, tá? E o que eu percebi? Cara, os caras que eram frequentes no grupo de estudo, eles deslancharam na carreira, deslancharam. Eu, inclusive, me incluo nesse grupo, tá? São profissionais hoje que, graças a Deus, não estão faltando nada para eles, tá? Que conseguiram conseguir muitos alunos de personal, que evoluíram, abriram novas academias, abriram novos negócios, começaram a dar aulas para outros profissionais. Então, assim, teve muitos casos de sucesso entre esses profissionais. Nos que não participavam do grupo de estudos, por coincidência ou não, provavelmente não foi uma coincidência, só porque o fato de não ir no grupo de estudos era só um retrato do próprio comportamento deles, estão na mesma, cara, estão exatamente na mesma. O cara tinha 3, 4 alunos, continua com 3, 4 alunos. O cara estava insatisfeito com a profissão, continua insatisfeito com a profissão. O cara estava meio desanimado com a educação física, continua desanimado com a educação física. Esses caras não evoluíram. Inclusive, teve alguns que desistiram da profissão, tá? Então, o que a gente percebe de característica aqui desse exemplo que eu estou dando para vocês? Que você se capacitar e continuar se capacitando, né, dentro das matérias básicas da educação física, vai te ajudar a crescer na profissão, tá? Você vai ter mais oportunidades se você se capacitar nessas matérias básicas. Então, tem que ser fundamental, tem que ser de foco primordial para você se capacitar nessas matérias básicas e aprender coisas novas. A ciência está sempre se atualizando, você tem que se atualizar junto, tá? Foca nisso a partir de agora. E também tem o meu caso de recém-formado. Como eu falei, além desse grupo de estudo, sempre gostei muito de aprofundar na ciência. A gente só está aqui hoje tendo essa aula por conta disso, porque eu sempre fui um cara que gosta muito de estudar e de ensinar a ciência do treinamento físico, e por isso que a gente fundou a Sítios, e por isso que eu estou aqui hoje, tá? Então, assim que eu me formei, eu tive muita oportunidade. Por quê? Principalmente, profissionais me indicaram para atender os alunos que eles não podiam. Então, assim, eu já tinha amigos e colegas de profissões que tinham demanda de novos alunos, só que eles não podiam atender porque já estavam com a agenda lotada. E eles começaram a passar para mim. E por que passaram para um cara recém-formado? Porque simplesmente eu era um cara que era referência para eles. O Renato domina muito a ciência do treinamento, o cara é muito estudioso, o cara é muito inteligente, então ele com certeza, eu vou indicar ele e ele vai dar conta do recado. Então, por dominar muito e ser muito capacitado, muita gente me viu como um bom profissional e eu tive muita oportunidade. A minha noiva costuma dizer até que quando eu ia na academia com ela, teve uma época até que eu atendi ela em academia, e ela falava assim: você parece que tem cara de estudo científico, né? Porque todo profissional aqui dessa academia vem te perguntar de estudo científico. Renato, você sabe um estudo sobre esse tema? Você sabe um estudo sobre determinado tema, de outra coisa e tal? E assim, sempre tinha gente me perguntando sobre estudo científico, porque eu fiquei conhecido ali no meu meio, né, na minha academia, como um cara que dominava a ciência do treinamento. Então, assim, isso é só uma história a mais para vocês terem. Eu acho que vocês já entenderam isso e concordam que tem que se capacitar, tem que melhorar continuamente, tem que ser cada vez melhor na ciência do treinamento, tá? Então, de aplicação prática, você vai dar uma nota de 0 a 10 de qual que é o seu nível em cada uma dessas áreas. Então, tem todas as áreas aqui, pode anotar aí se você quiser, e você vai dar uma nota de 0 a 10 qual que é o seu nível, tá? Agora, dando sequência, nós vamos para o quarto hábito. O quarto hábito que eu trouxe para vocês é que os profissionais de sucesso que conseguem reverter o quadro da crise e ampliar o seu faturamento durante a crise, eles também dominam as matérias complementares. Então, assim, as matérias básicas, apesar da faculdade
não te dá toda a base necessária para você aprender, você vai ter que buscar, e isso aí eu acho que é indiscutível. Só que não é só, tá? Não é só isso, né? Você tem que buscar as matérias complementares também. E as matérias complementares são aquelas matérias que não são específicas da educação física, mas têm uma relação. E que você precisa dominar simplesmente para saber essa relação e como que você otimiza o seu trabalho dentro delas, tá? Então vamos lá saber quais são essas áreas para ficar mais fácil de explicar para vocês. Então eu separei aqui as 8 áreas complementares da educação física, tá? E dentro delas também existem várias formas de você subdividir. E a gente tem lá, por exemplo, número 1, nutrição. Então, assim, não é você saber prescrever dietas para o seu aluno, tá? Longe disso, meu amigo. Você só precisa saber alimentação e suplementação para o resultado. Se o seu aluno, como que é a alimentação do seu aluno, se ele está fazendo uma boa alimentação ou não, questões básicas da nutrição, suplementos que ele está utilizando, se vai fazer bem para ele ou não, tudo isso você precisa dominar. Não porque você vai prescrever para ele suplementos ou alimentos, tá? Mas basicamente porque o seu aluno, eu sempre falo isso, né? O seu aluno ele vai seguir uma dieta independente da situação, tá? Pode ser que a dieta dele seja sem acompanhamento de nutricionista e sem controle, tá? Ele simplesmente está comendo o que ele quer, mas ele está seguindo uma dieta. E cabe a você entender aquela dieta, o efeito que ela vai ter, principalmente no treinamento e nos resultados do treinamento, para você poder orientar e trabalhar junto com o nutricionista também. A segunda área complementar é a psicologia. O que motiva o teu aluno a treinar? Eu me lembro que teve uma época que eu estudei muito isso. O que faz o teu aluno ter consistência no treinamento? O que faz o teu aluno saber se motivar com aquele treinamento, ter prazer em praticar aquele treinamento, em continuar praticando sempre o treino que você prescreve? Isso não é psicologia em si, você não tem que ser psicólogo para saber disso, tá? Mas envolve essa área que mexe com a mente do seu aluno, tá? Fisioterapia, o que nós precisamos saber sobre tratamento de lesões? Então, o nosso aluno está lesionado, teve uma lesão, está recuperado de uma recente lesão. O que você precisa saber sobre isso para poder aplicar, para poder ajudar no processo de recuperação do seu aluno, para poder evitar que essa lesão fique pior ou para acelerar a recuperação dela, não lesionar o seu aluno, tudo isso é muito importante para você saber e está dentro da fisioterapia, tá? Medicina do esporte, então fármacos, lesões e tratamentos, por exemplo, uma cirurgia que o seu aluno passou, um tipo de medicamento que ele utiliza, o que isso afeta na prática de exercício dele, o seu aluno, os sintomas que ele sente, o que isso significa do ponto de vista da saúde geral dele. Isso é muito importante você saber para que você consiga fazer uma prescrição segura e otimizada, tá? Aí, saindo um pouco da área da saúde, a gente vai para marketing, sobre posicionamento de carreira, o que você tem de posicionamento. Você tem um posicionamento hoje? Você tem, por exemplo, um grupo específico que você quer atender, uma especialização, uma especialidade? Como que as pessoas te veem como profissional? Um profissional acima da média, abaixo da média, um profissional considerado bom em dar resultados, um profissional considerado carismático, enfim. Você tem que saber qual que é o seu posicionamento hoje. Precificação de serviço, você cobra da maneira correta, você sabe cobrar um preço justo pelo seu serviço, você tem o seu nicho de mercado já bem estabelecido, tudo isso tem a ver com marketing, tá? E tem a parte do marketing digital. Você sabe usar o Instagram para fazer a divulgação do teu serviço, você sabe utilizar meios de pagamento online para os seus serviços, tudo isso você aprende com marketing digital. Como que é a melhor forma de você vender através do Instagram? Qual é a melhor forma de você utilizar as redes sociais, a internet para otimizar o teu trabalho, para gerar mais renda no teu trabalho, tá? Número 7 é negociação e vendas. Você sabe negociar? Então um aluno veio te chamar lá no Instagram querendo o seu serviço. Você sabe negociar bem o seu serviço com esse aluno? Tudo isso tem que estar anotado lá também. Empreendedorismo, estratégia de crescimento de carreira. Você tem uma estratégia estabelecida para crescer durante esse período de crise? Você tem uma estratégia para poder balancear suas perdas durante esse período de crise? Porque uma coisa que eu vou te dizer aqui logo de cara é que é o seguinte, aqueles 5% de profissionais que conseguiram evoluir a renda durante a crise, não quer dizer que eles evoluíram todas as fontes de renda. Eles provavelmente perderam algumas fontes de renda, só que conseguiram contrabalancear isso com outras. E qual que foi o segredo deles?
focar mais na parte online do que na parte presencial, porque a parte presencial estava totalmente afetada, tá? Então essa que é a grande chave, isso é estratégia de crescimento de carreira, é você aplicar e sempre aplicar em tempo real. Você se avalia e você aplica, tá? Então, de uma maneira geral, você tem que dominar essas 8 áreas paralelas, pelo menos tudo aquilo que tange exercício físico, tá? E quais são os casos que eu tenho para dizer para vocês sobre os exemplos que eu tenho práticos aqui sobre esse hábito dos profissionais de sucesso. Primeiro é que um dos personagens que eu considero de maior sucesso de carreira, ele domina muito essa área do empreendedorismo, por isso que ele é um empreendedor, tem vários negócios abertos, inclusive uma academia, e ele é um cara que ele dá cursos de empreendedorismo, tá? Porque ele virou tão bom nessa área complementar que ele começou a dar cursos nessa área também. Então, dominar áreas complementares para ele foi assim primordial para o sucesso da carreira dele. Tem o caso do Guto Galamba, que eu não sei se vocês conhecem ou não, mas ele é personal trainer, mas ele domina muito outras áreas que não é o personal trainer. E isso foi um dos principais fatores para ele ter sucesso na profissão dele. Então, hoje, se o Guto Galamba consegue ter os resultados de carreira que ele tem, não é só porque ele domina ali a ciência do treinamento em si, inclusive ele nem posta muito sobre isso no Instagram dele, mas ele domina outras questões sociais, por exemplo, de carreira, de marketing, que ele sabe fazer muito bem e acaba dando resultado para a carreira dele, tá? E o caso da fisioterapeuta egocêntrica, tá? Que foi um caso que aconteceu comigo e por ter a oportunidade de aprender sobre fisioterapia e com um fisioterapeuta muito bom profissional, eu tive a oportunidade de aprender muita coisa com ele. Eu fiz um curso que, inclusive, hoje em dia é proibido esse curso para personal trainer. Na época não era proibido, mas o CREFITO proibiu esse curso para ser aplicado para personal trainer. E aí eu fiz aquele curso e aprendi muito com o fisioterapeuta daquele curso. E graças àquela capacitação que eu fiz, de dominar essa área da fisioterapia, eu consegui resolver um problema muito grande para minha carreira naquela época. O que foi? Eu trabalhava numa academia como avaliador físico, tá? Então eu trabalhei uma época como o cara que fazia as avaliações físicas da academia. Então todas as avaliações passavam por mim, tá? Eu era o responsável de todas as avaliações. E naquela academia tinha musculação e pilates. E quem dava a parte de pilates daquela academia era uma fisioterapeuta. E aí, quando eu fazia as avaliações, eu dava alguns diagnósticos posturais, tá? E dava algumas recomendações de ações. Então, eu fazia alguns diagnósticos de postura do aluno, de como que estava o quadro da postura do aluno, e fazia alguns testes com ele para poder avaliar com mais certeza, assim, do que ele precisava. E depois dava algumas possibilidades de ações. Esse aluno precisa ativar mais o glúteo, precisa inibir um pouco a região do abdômen. Enfim, dava uma série de recomendações. E quando eu comecei a fazer isso, a fisioterapeuta, até por uma questão de ego, ela se sentiu muito mal e veio me atacar, vamos dizer assim. Tá? Ela veio assim, mas como tu tá aqui diagnosticando o meu aluno? Inclusive porque eu era novo naquela academia, então aquilo ficou muito mal para ela. Aquele aluno que ela atendia, sei lá, 4 anos... aí de repente chegou um professorzinho de educação física lá para avaliar o meu aluno e me dizer o que eu tenho que fazer. Foi isso que passou na cabeça dela. E como é que eu reverti essa situação? Aí, o que ela fez para me atacar? Ela começou a me vir com vários termos técnicos da fisioterapia, só para mostrar assim, eu que sei o que é boa postura ou não, você não sabe de nada, você é só um professorzinho de academia. Tá? E aí ela começou a me atacar dessa maneira, usando vários termos técnicos da fisioterapia, e eu dominava todos esses termos técnicos, porque eu aprendi com aquele fisioterapeuta. Eu fiz um curso muito extenso com aquele fisioterapeuta, então todas as formas que ele falava, eu aprendi. Então, quando ela começou a conversar comigo e me atacar dessa forma, eu também mantive uma calma extrema, né, para não ficar rebatendo ela, mas eu entendi o que ela estava falando e conseguia manter um diálogo com ela, mesmo sendo sobre a área da fisioterapia, né? Então, quando ela falava assim, mas aí ele está com uma síndrome tal, e ele tem aqui uma protusão não sei o que, blá blá blá, e eu sabia tudo aquilo, eu falei assim, não, eu percebi isso, quando eu fiz a avaliação dele, eu percebi isso, e essa aqui, essa ação aqui é justamente por causa disso. Então a gente começou a conversar, e essa fisioterapeuta começou assim, cara, esse Renato, ele entende mesmo de avaliação física. Aí ela começou a me valorizar muito mais como profissional.
e teve mais respeito por mim. Então, o fato de dominar a área da fisioterapia, que por coincidência, né, eu fiz aquele curso de capacitação, eu acabei sendo visto por ela como um bom profissional, tá? E isso ajuda em qualquer área da tua carreira, em qualquer situação da tua carreira. Se alguém te vê como um bom profissional, principalmente se for outro profissional da saúde, você tem grandes vantagens aí. Então, nomeie aí de 0 a 10 o seu nível de conhecimento em cada uma dessas áreas aí. Seja sincero contigo mesmo, tá? Não tem resposta certa, anota aí no papel para depois você ter isso tudo anotado e a gente saber o que você tem que focar, tá? O quinto hábito agora. Nosso quinto hábito dos personal trainers de sucesso e que conseguem prosperar mesmo em tempos de crise é que eles nunca param de estudar e aprimorar. Então, a gente já falou da importância de se capacitar nas 16 áreas, né? Tanto nas básicas quanto nas complementares, e também o fato de se manter sempre se atualizando, tá? Que é o nosso hábito 5. Então, é muito importante para vocês criarem esse hábito de se atualizar. Então, eu acredito que vocês já têm certo hábito de se atualizar. Porque se você parou aqui nessa aula, provavelmente você gosta de estudar, você gosta de aprimorar o seu conhecimento, e por isso que você está aqui. Então, você já tem um pouco desse hábito. Então, eu vou te ensinar aqui formas de você melhorar esse hábito, tudo bem? Vamos agora aos exemplos, tá? De onde eu cheguei à conclusão de que esse é um hábito importante para os personal trainers de sucesso. Primeira coisa que o personal trainer que mais estuda que eu conheço, que é um amigo próximo meu, que ele está sempre se atualizando, fazendo novos cursos, fazendo curso online, lendo artigo científico, ele lê pelo menos aí 1 ou 2 artigos científicos por semana inteiros ali, de cabo a rabo. Então, assim, é um cara que está se capacitando muito, tá? Sempre. E ele é, de longe, o personal trainer mais bem-sucedido da academia que ele trabalha. O cara é muito bom, os alunos confiam nele, e, cara, é um cara que, assim, não considero ele um dos caras que é assim, o mais carismático de todos. É um cara carismático, sim, mas não é aquele cara que eu falo assim, minha Nossa Senhora, é um cara que é um imã social, tá? Mas é um cara, não é um cara que chama atenção pelo físico, mas é um cara que tem tanto conhecimento que ele chama atenção por isso, tá? Os alunos se sentem seguros conversando com ele, ele passa segurança, até para os outros profissionais ele passa segurança, tá? É um cara que ele tem essa capacidade de gerar segurança para os outros por dominar muito o conhecimento, né? A história do Kobe Bryant, eu não sei nem se vocês conhecem esse jogador de basquete, ele faleceu recentemente esse ano, infelizmente por uma fatalidade, um acidente de helicóptero, mas ele tem uma história muito inspiradora, né? Uma vez eu vi uma entrevista dele falando um pouco sobre a carreira dele e o que ele considerava ser assim, o ponto-chave para ele ter sido bem sucedido. Ele é um dos jogadores de basquete mais famosos de toda a história e um dos melhores jogadores de basquete indiscutivelmente da história da NBA, que é a Liga de Basquete americana. E ele falava, cara, que olha só que loucura. E isso ele fazia até os últimos dias dele de jogador de basquete, cara. Ou seja, ele nunca parou de se aprimorar, tá? Ele disse que ele assistia cada partida que ele jogava, o replay da partida com detalhes, com câmera lenta, passando, voltando, assistindo até os intervalos do jogo para que ele pudesse ver o nível de energia do time, a conversação que teve no banco. Então o cara simplesmente ele era viciado em se aprimorar. Então terminava o jogo, ele ia lá e assistia o replay da partida para saber o que ele podia melhorar, o que a equipe dele podia melhorar, o que a equipe adversária fez melhor, quais foram os pontos decisivos ali daquela partida. Tudo isso ele fazia, tá? Mesmo estando no auge da carreira. Ele poderia ter chegado um tempo ali e falar assim, cara, chega. O caso do Romário, por exemplo, né? Pô, chegou um ponto da carreira que ele, cara, agora treino para mim não tem mais essa não, tá? Inclusive tem um jogador de basquete famoso, o Allen Iverson, né? Que ele era muito criticado por não ser um cara tão assíduo aos treinos e tal. Teve uma carreira muito mais curta do que o Kobe Bryant, por exemplo, né? E aí, cara, o Kobe Bryant, que teve o sucesso que teve, atribui isso a continuar se capacitando sempre, tá? E se aprimorando sem pensar que vai um dia parar, sem pensar que um dia ele vai poder parar de se capacitar, tá? Outro caso muito interessante são os cursos que eu frequentava aqui em Juiz de Fora.
Pô, desde 2010 eu frequento cursos de educação física aqui em Juiz de Fora. E é muito engraçado de ver, cara, como que é muito comum de você ver as mesmas pessoas nesses cursos. Então, desde 2010 até 2020, eu vejo os mesmos profissionais frequentando os cursos para aprender, para se capacitar. E aí, o que eu consigo perceber? Além dessa característica em comum de estar sempre participando dos cursos, eu considero que esses profissionais que estão sempre nos cursos, teoricamente, são aqueles que menos precisavam fazer cursos, que geralmente são os caras que estão no top de linha da carreira. São os caras que estão com a agenda lotada de personal, são os caras que estão modificando a maneira que trabalham, que estão sempre no topo, que você vê que os caras têm uma qualidade de vida melhor do que os outros profissionais, porque eles conseguem cobrar mais caro, conseguem trabalhar menos e ganhar mais. Então, assim, e uma dessas características que eu consegui perceber em comum é que esses caras gostam de aprender, eles gostam de se aprimorar, e isso ajuda muito eles a se manter atualizado e, consequentemente, a carreira deles prospera mais, tá? Então, esse é mais um caso prático aí, específico, que a gente tem de que estudar e continuar se capacitando ajuda muito a aprimorar a tua carreira, tá? E a aplicação prática a gente vai colocar aí. Você tem que estabelecer um tempo e algumas metas diárias de estudo, tá? Então tem que estudar todos os dias, tá? Tem que estudar, não tem como fugir disso, tá? Eu queria muito poder chegar para você e falar assim, ó, não precisa estudar não, aprende isso aqui que resolve o teu problema. Mas eu estudo até hoje. Hoje de manhã eu estava fazendo uma aula, eu assisti uma aula de 1 hora para aprimorar mais o meu trabalho. Por que você não vai precisar mais, tá? Eu não acho que vai chegar um dia que você vai chegar no auge, tá? E que você vai parar simplesmente de aprender. Então, qual que é a meta que eu acho que você tem que colocar aqui? Você tem que colocar uma meta de tempo que você vai se dedicar por dia nos seus estudos e também as atividades que você vai fazer. E se você tem dificuldade de estudar, você não gosta de estudar, te recomendo utilizar, por exemplo, o Instagram como uma forma de você aprender. A gente tem muito conteúdo, não só na CITES, mas outros profissionais também produzem conteúdo na educação física, né? O que eu confio 100% é da CITES, né? Mas com certeza tem outros profissionais bons por aí. E o que eu recomendo para você é colocar uma meta diária de pelo menos 10 minutos de estudo. Que seja ler um post da CITES, que seja ver os stories da CITES, que todos os dias vai ter coisa nova lá. Você fazendo isso todos os dias, você com certeza vai ter aí benefícios para a sua carreira, tá? Então, estabelece aí agora, anota isso para você não esquecer, quanto tempo que você vai se dedicar para os estudos e também que tipo de estudo que você vai fazer. Se vai ser uma postagem da CITES, se vai ser uma leitura de livro, um curso que você comprou aí que você vai fazer, enfim, estabelece isso aí, tá? E vamos para o 6º hábito. Os profissionais de sucesso, eles pagam o preço do sucesso. Eu vou explicar isso aí para não parecer aquele papinho motivacional, para não parecer um papinho furado, tá? Vou explicar para vocês aí exatamente o que significa isso. Tá, então vamos lá. O que eu quero dizer com pagar o preço do sucesso? Quando eu falo pagar o preço do sucesso, eu quero que você entenda que, cara, não vai ser tranquilo, não vai ser sempre bom, vai ter dias que vai ser difícil, vai ter dias que vai ser ruim, vai ter dias que você vai se frustrar. Mas independente disso, você tem que fazer o que tem que ser feito, tá? Você tem que pagar o preço daquilo que você deseja para a tua vida, tá? Então, se você deseja grandes coisas, você vai ter que abrir mão de grandes coisas, tá? Se você deseja ter uma vida próspera, você vai ter que abrir mão de certas coisas que são fáceis de fazer, mas que não vão te fazer prosperar, tá? Vamos para os exemplos para a gente ver na prática como isso funciona. O primeiro exemplo é do caso do meu aluno médico, cara. Que esse é um exemplo muito legal, cara, porque eu vejo assim, a gente sempre fala de que tem que trabalhar duro, tem que fazer a nossa parte, e eu vejo muito profissional de educação física, muito personal trainer reclamando da profissão. Pô, mas eu não consigo ganhar bem, eu não consigo ganhar uma renda adequada. Pô, o médico ganha muito mais que eu, atende lá um paciente e já ganha lá o preço que eu ganho num mês de atendimento ao cliente. Enfim, tem muito desse assunto, desse papo de que, não, o personal é desvalorizado. Agora, para pensar aqui, eu fiquei muito presente quando esse aluno falou para mim a quantidade de horas que ele trabalhava por semana, tá? A gente calculou junto, tá? E contando o tempo que ele tinha que ficar de sobreaviso e tudo mais,
ele trabalhava mais de 64 horas por semana, tá? Então 64 horas de trabalho por semana, tá? E sendo que quase a totalidade dessas horas era dentro de um hospital. E aí eu te pergunto, cara, que personal trainer que você conhece que trabalha as 60 horas, tá? Por semana, que trabalha essa quantidade de tempo? Se você um dia trabalhar essa quantidade de tempo e reclamar para mim, pô, eu não consigo, eu não estou conseguindo a renda que eu queria, mas eu estou trabalhando 60 horas, aí eu posso até mudar de opinião, mas enquanto eu não ver esse caso, eu ainda vou acreditar que, pô, se você não estiver dando o teu máximo, se você não estiver trabalhando no máximo da tua capacidade e tentar se esforçar mais, eu ainda acredito que ainda tem muita coisa para você se desenvolver. E quando eu falo trabalhar 60 horas, cara, eu não estou querendo dizer que você tem que trabalhar 60 horas dentro de uma academia. Você pode estar trabalhando ali 20 horas dentro de uma academia, só que as outras 40 você está estudando, se aprimorando, melhorando a tua capacidade para que nas outras 20 seja tudo muito mais tranquilo, tá? Fazendo o teu marketing bem feito, fazendo tudo o que tem que ser feito para que você consiga prosperar na tua carreira, tá? Então, assim, eu não acho certo trabalhar 60 horas, tá? Isso pelo menos não é bom para mim, tá? Tem gente que acha isso até bonito, né? Eu sou hard work, eu sou o cara que trabalha pesado, mas eu vejo assim, eu prezo muito pela qualidade de vida e acredito que você trabalhar ali 30 horas semanais, 40 horas semanais, seja o suficiente para tu ter uma carreira bem próspera e ter um balanço de trabalho adequado. Mas se você está querendo mais, está querendo evoluir na tua carreira, eu te recomendo trabalhar 60 horas para você ver se você não vai conseguir evoluir. Se dedicar mesmo na tua carreira e se capacitar. Se você hoje não tem demanda de trabalho para 60 horas, tu vai usar a maior parte do teu tempo para se capacitar mais, cara. Porque não falta conteúdo para se capacitar. Se tu pegar só na Sítios, tem conteúdo aí, o que você procurar de tema, a gente vai ter alguma coisa falando e que você pode se capacitar. Então, não tem desculpas, tá? O outro caso é o caso do personal que trabalha 60 horas, cara. Esse cara, ele é assim, simplesmente é uma máquina mesmo. Eu chegava lá na academia às 8 horas da manhã, ele já estava lá. E a hora que, às vezes, aí eu ia para casa, às vezes, e depois voltava à noite, ele continuava lá. O cara morava na academia, o café da manhã dele, o almoço e a janta dele era tudo lá na academia. E o cara era muito bem sucedido, tá? Então não tem como um cara que trabalha tanto da maneira que ele trabalha não ser bem sucedido, tá? Tudo bem, eu prefiro muito mais um cenário que o cara trabalha 20 horas e ganha a mesma coisa do que ele. Mas independente disso, se o problema é a dificuldade de ter resultado na carreira, é a dificuldade de conseguir mais alunos, conseguir uma renda boa, cara, corre atrás do que tem que correr, faz a tua parte aí que eu tenho certeza que o resultado vem. O resultado vai vir. Se você se dedicar e correr atrás, o resultado vem, tá? E por último tem o caso do Tony Robbins, que é muito legal o que ele falou, tá? É mais um comentário que ele fez, tá? O Tony Robbins uma vez foi perguntar, Tony Robbins, para quem não conhece, é um coach, que é um cara que foi assim, até o promissor dessa palavra coach, ele foi o cara que criou essa palavra coach, e ele basicamente ele dá treinamentos aí de aperfeiçoamento pessoal, de desenvolvimento pessoal, e é um cara que hoje ele é quase bilionário, tá? Ele ganhou muito dinheiro ao longo da carreira dele aí, dando palestras, cursos e workshops. E quando perguntaram para ele uma vez numa entrevista, falando assim, pô, Tony, o que você acredita que você teve que abrir mão para conseguir ter o sucesso que você teve hoje? E ele falou assim, eu não tive que abrir mão de nada. Eu simplesmente fiz aquilo que eu tinha que fazer. E eu não considero que eu tive nenhuma perda. Teve fim de semana que eu não passei com a minha família? Teve. Mas isso não significa que eu tive que abrir mão. Depois eu fui lá e fiquei com a minha família em outros dias. Mas aquele momento o que eu precisava fazer era dar o meu treinamento. Então eu dei o meu treinamento e não senti que eu perdi qualidade de vida, que eu perdi algo na minha vida por conta daquilo. Então essa é uma boa maneira de você observar, né? Tirar esse cenário de que você perdeu algo, tá? Então você acaba tendo uma nova perspectiva quando você pensa dessa maneira, que você não está abrindo mão de nada, você simplesmente está fazendo aquilo que tem que fazer. Então, eu quero duas atividades para vocês aqui para esse hábito, tá? Primeiro, listar as 3 coisas que você está disposto a abrir mão para conquistar o que deseja. Então, pode ser vícios, hábitos ruins ou coisas até que te dão prazer. Vamos supor, eu estou disposto a abrir mão
de ficar vendo meu Netflix de noite para poder fazer um curso e aprender mais. Eu estou disposto a acordar 1 hora mais cedo para poder fazer um curso e aprender mais. Eu estou disposto a utilizar o meu tempo ocioso, como por exemplo, a fazer o tempo que me desloco para o trabalho para poder ouvir um podcast. Então, começa a listar aí o que você pode abrir mão, principalmente as 3 principais coisas que você pode abrir mão, tá? Exatamente, então listou essas 3 coisas, aí agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Olha só, esses são os 6 hábitos que a gente destrinchou nessa aula aqui. O autoconhecimento, os profissionais de sucesso eles são protagonistas, eles dominam as matérias básicas, dominam as matérias complementares, permanecem em aprimoramento contínuo e eles pagam um preço para ter aquele sucesso. E aí, o que mudaria na tua vida hoje se você conseguisse aplicar esses 6 hábitos a partir de agora? Então, a partir de hoje, você vai aplicar esses 6 hábitos na tua vida. O que ia mudar para você, tá? Deixa aqui nos comentários, inclusive, que eu quero ler. O que vai mudar na sua vida hoje se você começar a aplicar esses 6 hábitos a partir de agora? A partir de agora, você vai aplicar esses 6 hábitos da maneira que eu te ensinei, com aquela aplicação prática final. O que muda? Já pensou, já refletiu? Deixou aqui nos comentários. Como que você faz para conseguir aplicar os 6 hábitos de uma vez por todas, tá? Eu sei que muita gente vai ter facilidade para aplicar, tem muita gente que vai ter dificuldade, mas eu quero propor para vocês um desafio, tá? E esse desafio é um projeto que nós desenvolvemos aqui na Sítios, e esse projeto se chama Projeto Personal Trainer do Futuro, tá? Esse foi um projeto que a gente desenvolveu aqui para te ajudar a passar por todos esses hábitos e que isso se instaure na sua vida de uma forma muito mais simplificada, tá? De uma forma muito mais natural e orgânica, de uma forma que você consiga otimizar os seus resultados de carreira seguindo um passo a passo que a gente tem para te passar aqui. Então, basicamente, você pegar onde você está hoje e o auge da sua carreira que você estabeleceu lá no início da nossa aula e você conseguir saber qual que é o caminho, a linha reta para esse caminho, tá? E eu vou explicar exatamente como que vai funcionar esse projeto, tá? E antes disso eu vou te explicar como que ele surgiu. Basicamente ele surgiu assim, dentre várias formas que a gente tinha, a gente percebeu que dentro dos nossos cursos aqui, eu já falei para vocês, a gente tem mais de 1.600 alunos aqui na Sítios, e esses 1.600 alunos, a gente percebia que tinha uns que tinham muito sucesso na profissão depois que faziam os nossos cursos, e tinha uns que não conseguiam resultado, tá? Eles não conseguiam ter sucesso. E a gente queria entender por quê. O que aconteceu com esse cara que ele fez um curso da Sítios e não conseguiu sucesso? Basicamente, o que eles não faziam? Eles não estudavam o material que a gente disponibilizou. Eles não tinham o hábito de estudar, eles não tinham o hábito de se aprimorar e eles não faziam os cursos, eles simplesmente faziam a inscrição no curso e não executavam aquilo, né? E a gente percebeu que aquilo não era um problema. E aí foi então que eu tive um contato com esse livro aí, esse Ultra Learning, que é um livro onde ele ensina técnicas de acelerar o seu aprendizado e em focar naquilo que importa, né? É uma metodologia que você utiliza para você focar simplesmente em se aprimorar mais, em como que você pode fazer para se aprimorar mais dentro da sua carreira para você ter mais resultado. E aí foi a ideia do projeto Personal Trainer do Futuro, para a gente resolver aquele problema inicial baseado nos conceitos do livro e dos métodos que ele ensinam, para que a gente desenvolva um projeto aqui de desenvolvimento de personal trainer. Então, basicamente são 8 semanas de estudo focado e otimizado para a tua carreira e que vão durar no máximo 30 minutos por dia. Então, no máximo que eu vou te exigir são 30 minutos de estudo por dia, tá? Sendo que tem dias que vão ser 5 minutos, tem dias que vão ser 10 minutos, vai depender do material que vai estar disponível lá. Mas são 8 semanas direto que você vai estudar todos os dias, de domingo a domingo, tá? E todo o material que a gente tem disponível lá são conteúdos exclusivos da Sítios, videoaulas, análise de artigos científicos, tudo isso vai estar lá disponível, tá? E você vai pegar, cada dia você vai ter um material para estudar. Então, assim, as regras que a gente estabeleceu para o projeto Personal Trainer no Futuro é que você não vai demorar mais do que 30 minutos para estudar, sendo que na maioria dos dias você vai ter uma média de 20 minutos de estudo,
tá? E algumas anotações que você vai ter que fazer, que está tudo estabelecido lá nos guias de estudo que a gente disponibiliza. E depois que você passar por isso, por essas 8 semanas, eu garanto que você vai estar muito mais próximo do teu sucesso profissional. E o que você vai estudar durante essas 8 semanas de estudo? Justamente as 16 áreas. Então, toda semana vai ter uma área básica da educação física e uma área complementar para você estudar. Então, você vai começar lá na semana 1, por exemplo, você vai estudar a biomecânica e cinesiologia aplicada ao resultado. Na semana 1, você vai estudar nutrição também. Na semana 2, você vai estudar prescrição de treinos para hipertrofia muscular. Na semana 2, você vai estudar a psicologia também. Então, toda semana tem 2 assuntos que você vai estudar. Os guias de estudo são bem fáceis de entender. Já tem lá o que você vai estudar, as informações que você tem que anotar. É bem didático e fácil para simplesmente você pegar assim, se inscreveu no projeto Personal Trainer do Futuro, você já tem tudo que você precisa para começar a aprender, começar a aplicar e conseguir realmente desenvolver aí na sua carreira, tá? Todos os conteúdos disponíveis na plataforma são embasados cientificamente, são focados em conteúdo prático e focados em resultado, tá? Ou seja, é para você aplicar, é para você ter resultados na sua carreira e com os seus alunos, tá? Funciona assim, você vai passar pelo nosso processo de avaliação e análise de conhecimento, que a gente vai fazer com você inicialmente. Então você entrou lá, a gente vai fazer uma avaliação de qual que é o seu nível de conhecimento. Toda semana você receberá um guia de estudos para você fazer e executar cada material planejado. E também acompanhar, você vai receber ali o material, né, as aulas e tudo mais que a gente tem. Você vai acompanhar o seu progresso pelo mapa do projeto. Então a gente tem um mapa do projeto lá para você pendurar e anotar todos os dias lá que você for estudando. E no final você ainda vai ganhar um certificado de Personal Trainer do Futuro, tá? Então, assim, tudo que você precisa para ter mais resultado aí na sua capacitação, para você aprimorar a tua carreira, para tu começar a realmente ter uma carreira próspera, cara. Tá preparado lá para você. Você com certeza vai sair um profissional melhor. É a segunda vez que a gente abre vagas para o projeto Personal Trainer do Futuro. A primeira turma já está formada e 100% dos alunos melhoraram em todas as 16 áreas de capacitação. Então a gente tem lá a avaliação inicial e a avaliação final. Todos os alunos que fizeram aprimoraram nessas áreas, tá? Então não tem como você não melhorar se você fizer exatamente o que a gente está propondo lá, tá? E se você se inscrever no projeto Personal Trainer do Futuro, você ainda vai ganhar 5 bônus exclusivos, que é a planilha para prescrição de treinamento, a planilha para avaliação física, a planilha para prescrição de treinos de corrida. São aí materiais básicos que todo personal trainer tem que ter, e tu vai ter aqui o mais profissional possível. Além disso, vai ter um manual de seleção de exercícios que a gente utiliza aqui na Sítios e um manual de treino para gestantes, que a gente vai disponibilizar tudo isso de graça para você, se você se inscrever hoje no projeto Personal Trainer do Futuro, tá? Antes de falar quanto que vai custar, o investimento que você vai ter que fazer para fazer parte, eu quero que você pense aqui comigo, tá? Se a única coisa que mudou na tua vida depois que você se inscreveu no projeto foi que você conquistou um aluno, tá? Eu adoro dar esse exemplo aqui porque eu acho que fica muito racional. Você conquistou um aluno de personal depois que você entrou no projeto Personal Trainer do Futuro. E vamos supor que você cobra R$40 a hora, tá? Dependendo da cidade que você está, isso pode ser muito, dependendo da cidade pode ser pouco, vai depender, por exemplo, grandes centros vão cobrar 80, 90, 100 reais a hora, cidades pequenas vão cobrar 20 reais, 30 reais a hora, tá? Mas vamos supor que isso aí seja uma média, tá? Em 2 semanas você vai ganhar, em uma semana você ganha 80 reais e em um mês você ganha 320 reais. Em 6 meses você ganhou 1.920 reais. Se daqui a 6 meses você ganhar 1.920 reais, você acha que vai aumentar, vai ser um ganho significativo na tua renda? Tá? Eu quero que você pare para analisar isso. E agora para pensar, se você ganhar 4 alunos de personal depois que você se inscrever no projeto. Você fez o projeto, passou as 8 semanas, depois que passou essas 8 semanas, se Deus quiser, a gente já voltou do isolamento, já estamos de novo nas academias e você conseguiu os 4 alunos, tá? Tudo que você aprendeu de marketing, marketing digital, tudo que a gente te ensinou a fazer consultorias online de treinamento, a se posicionar no mercado, a saber vender melhor o teu serviço, a saber prevenir lesões, a saber tratar lesões. Se você aplicar tudo que você aprendeu lá no projeto Personal Trainer do Futuro e conseguiu conquistar esses 4 alunos, olha o teu retorno financeiro. É um retorno financeiro em 6 meses de R$ 7.680, tá? E aí eu tenho certeza que isso vai dar um impacto positivo aí na tua renda e vai poder fazer você estar no grupo dos 5% que aumentaram a renda durante esse processo de crise, tá?
E se, vamos supor, você não mudou nada na tua carreira, não mudou nada na tua vida, a única coisa que mudou foi que você passou a cobrar R$5 mais caro. Você viu lá a importância da precificação e do posicionamento e passou a cobrar R$5 mais caro na sua hora de trabalho. Se você trabalha 10 horas por semana, uma semana vai ganhar R$50, em 2 você ganha 200. Em 6 meses você vai ter um ganho de R$1.200 sem ter ganhado aluno novo nenhum, simplesmente aumentando a sua hora de trabalho, tá? Então, basicamente, eu acho que é uma oportunidade excelente para vocês se inscreverem. As inscrições estão abertas, só que elas só vão até no máximo no domingo às 23h59. Então, 23h59 a gente encerra e aí segunda-feira não dá mais para se inscrever no projeto Personal Trainer do Futuro, porque a gente vai começar com essa nova turma do projeto e a gente quer dedicação máxima com eles. Então, a gente vai se dedicar nessas 8 semanas para os alunos do projeto, tá? Então, se você quiser se inscrever, aproveita essa oportunidade de se inscrever agora, tá? Se a gente atingir o máximo de contingente da turma, a hora que você clicar no link, que vai estar aqui embaixo no botão, você vai ser brecado, tá? Você não vai conseguir fazer a sua inscrição. Isso se a gente atingir o número máximo de alunos, tá? Mas até lá, o que eu garanto é que a gente planeja manter aberto. Se a gente não atingir esse limite, vai manter aberto pelo menos até domingo, 23h59, tá? Dia 3 de maio. E quanto que você vai ter que investir? Apenas 12 parcelas de R$29, tá? Então, são R$297 à vista, ou você dividir aí em 12 de R$29, tá? Então, são R$30 por mês, bota aí, R$29 por mês, que você tem que pagar para você ter acesso a todo esse material, tá? E além disso, ainda vou te dar uma garantia de 7 dias. Então você pode se inscrever no projeto hoje. Se você falar assim, cara, eu não consegui, eu acessei aqui, não gostei, o Vitor adora dar esse exemplo, não gostei do fundo que tem aqui no slide. Aí você pode receber todo o seu dinheiro de volta, tá? Então, mesmo você já tendo feito a primeira semana, mesmo você tendo baixado os materiais iniciais que eu disponibilizo para você, e mesmo você tendo acessado a nossa comunidade, você ganha todo o seu dinheiro investido de volta. Então, isso é para dar a segurança máxima de que esse é um projeto diferenciado e que você vai conseguir fazer, tá? Então, 12 vezes de R$29,90, de R$29, ou R$297 à vista para você fazer parte dessa turma do Projeto Personal Trainer do Futuro. Então, clica no link que está aqui embaixo no YouTube. Se você estiver no mobile, é só você clicar na setinha e depois no link que está ali embaixo, ou no botão que está aqui embaixo dessa aula, que você vai ser direcionado para a página onde tem mais explicações sobre como que funciona o pagamento. E aí você fazendo a inscrição, você automaticamente está dentro dessa nova turma do Projeto Personal Trainer do Futuro e está pronto para começar aqui com a gente, tá? E é o convite que eu faço para você, para a gente fazer a diferença na educação física e se tornar uma referência dentro dessa área, tá? Então eu quero muito, cara, o que eu mais desejo nessa vida é que daqui a 2 meses a gente se encontre novamente e você fala para mim assim, pô, Renato, muito obrigado por você ter me aconselhado a fazer parte do projeto, porque agora que eu fiz parte do projeto, eu me sinto muito mais capacitado em todas as áreas que eu preciso dominar e, além disso, eu já tenho muito mais resultado na minha carreira. O dia que eu recebi essa mensagem a primeira vez, cara, foi até emocionante para mim e esse é uma das principais motivações que eu tenho de trabalhar dentro dessa área de educação para personal trainer, tá? Então, eu te convido a fazer parte desse projeto junto comigo, a gente vai estar junto lá, tá? Então, lembrando, somente até domingo, tá? As inscrições estão abertas, tá aqui embaixo o link, é só você fazer parte lá. E eu te espero lá na nossa comunidade, tá? É só R$29 por mês, isso dá 96 centavos por dia, cara. É menos de R$1 por dia. Aí eu te pergunto, pô, se eu te falasse assim, cara, você pagaria R$1 todos os dias para garantir que todos os seus treinos a partir de agora vão estar otimizados e que você vai ter uma carreira próspera? Se o imposto que você tivesse que pagar era R$1 por dia, valeria a pena? Então, vale a pena para você fazer parte dessa turma do Projeto Personal Trainer do Futuro e ainda acessar os seus bônus aí, tá? Então as inscrições estão abertas, eu te aguardo lá no projeto e muito obrigado a você que ficou comigo até o final e assistiu essa aula completa, tá? Foi um prazer enorme ter compartilhado o conhecimento contigo, tá? E a gente se vê aí numa próxima e de preferência lá dentro na aula 1 do Projeto Personal Trainer do Futuro. Um grande abraço para você e até mais!